E agora a gente vai chamar, né, o Thiago Santos, né, porque muito do que movimenta o mercado, muito do que é a lógica do mercado começa exatamente, né, a partir, né, do contexto de trabalho, do contexto dos processos, dos fluxos de trabalho, das necessidades, das expectativas com as quais o Thiago Santos, né, lida aí no seu dia a dia com a sua empresa, seus negócios. Então eu queria chamar o Thiago Santos para então ter essa primeira perspectiva mais específica, que é esse lado sell side, né? Tiago, quero passar a palavra para você, então, aí, para você nos presentear. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos os participantes. Uma boa noite a todos. Meu nome é Thiago Santos, eu sou sócio fundador aqui da Tessin Company. A gente é uma boutique de M&A, né? Então, quando eu falo boutique, porque a gente, de fato, só faz transação de fusão e aquisição, né? E a gente está situado aqui em Curitiba, então a gente tem um foco muito grande na região sul do país. Acho que a primeira coisa a falar do nosso trabalho é que a gente efetivamente tem um papel de proteção, né, para o empreendedor. Em geral, a gente atua, né, dentro de um range aí de empresas que faturam entre 50 e 500 milhões de anos, dado que essas empresas têm um viés, um approach muito forte dos investidores institucionais, né? Os fundos de investimento em geral. E a gente, acho que o primeiro papel nosso é um papel de proteção, né, para o empreendedor. A gente sabe que em muitos momentos o trabalho do advisor financeiro ele é até subvalorizado em alguns casos, né? A gente sabe que esse é um trabalho que a gente vem buscando maximizar, principalmente nas empresas familiares. E a gente, em geral, né, a gente gosta de mostrar para o empreendedor como é que a gente agrega valor, né, o que a gente faz, né? Então, a gente, de fato, atua em projetos muito especiais dentro do mercado de tanto captação de recursos quanto no seu site, na venda, né? Então, a gente atua de forma altamente customizada, a gente segue todo um fluxo, né, de trabalho para maximizar valor para o empreendedor. E, basicamente, desde que a pandemia surgiu, a gente tem tido mais facilidade em falar com o empreendedor devido todo esse processo de mudança, né? Então, muita gente começou a ter uma visão um pouco mais aberta em relação ao mercado de capitais, que é de fato onde a gente consegue estar agregando valor e tá conversando, né? Então, a gente começou a conversar com muita empresa que até então não tinha interesse em ter sócio, um sócio estratégico, um financeiro, como é o caso do fundo onde o Gabriel atua, e que agora tem essa visão um pouco mais aberta, né? Então, acho que em algum momento isso pode fazer sentido. A gente, durante esse período, né, de pandemia, viu alguns movimentos bastante importantes em todas as indústrias, desde tecnologia a grandes indústrias tradicionais. Num primeiro momento, a gente conseguiu identificar que algumas empresas de médio porte, com bastante apetite para o buy side, ou seja, comprar outras operações para crescer de forma inorgânica. E, ao mesmo tempo, a gente também viu uma retração muito forte de capital, né, tanto de fundo quanto de bancos e instituições financeiras. Isso porque o mercado de capitais, né, brasileiro e talvez global segue muito a linha da Bolsa de Valores. Então, a Bolsa começou a trabalhar de uma forma que não fazia sentido ali para as teses de investimento que estavam sendo vendidas, e o mercado médio meio que segue isso também ficou um pouco perdido nesse sentido, com algumas poucas exceções. Dada essa retomada, essa mudança, essa prova, né, de que as empresas que estão na Bolsa estão entregando de fato
os resultados que elas estão prometendo entregar. Dada essa volta, a gente começou a perceber um pouco mais de tranquilidade em relação ao empresário de médio porte, seja na estratégia dele, uma estratégia de captação, de minoritário, uma estratégia de venda da operação como um todo. Então, a gente começou a entender que esse movimento de mudança teve um impacto positivo no sentido de que o empresário ficou um pouco mais tranquilo em relação a isso. Bom, a gente pode aprofundar depois um pouquinho mais o relacionamento que a gente faz com os fundos, né? Acho que em primeiro momento a gente prepara bem a empresa para levar para um fundo de investimentos como o do Gabriel, e depois, num segundo momento, a gente pode aprofundar como que isso acontece, né, dentro de um processo que a gente julga acontecer entre 12 e 18 meses. Tiago, eu gostaria de que você retomasse um pouquinho mais, eu acho que é bem importante. Assim, em termos gerais, quais os principais pontos do seu fluxo de trabalho, por exemplo, para deixar, em linhas gerais, uma empresa em condições de ser apresentada, por exemplo, a um fundo de private equity? A gente, em geral, a gente segue uma linha de aprender sobre a empresa, né? Então, no primeiro momento, a gente faz uma análise, um diagnóstico, onde a gente entende as necessidades e os objetivos, né, do empresário, do empreendedor. Dado esse primeiro momento, a gente começa um fluxo mesmo de preparação dos materiais, né? Então, a apresentação da empresa, assinatura de contratos, né, de confidencialidade. A gente sabe que a gente vai ter que ter acesso a informações sensíveis, né, sejam elas financeiras ou não. Então, a gente faz todo esse processo, esse é um segundo passo, né, que é a apresentação da empresa, a gente faz todos esses trabalhos de marketing, a gente elabora tudo isso de uma forma bastante voltada para o mercado. Na sequência, a gente vai para um processo que aí eu acho que entra bem fortemente o trabalho do Paulo, que é um processo de diligência, né, de due diligence, onde a gente vai fazer todas a análise das documentações, o fundo também vai ter o acesso a esses documentos e, eventualmente, em algum momento vai consolidar uma proposta de compra ou de participação dessa empresa. E, por último, tem justamente o fechamento, né? Então, os contratos. Então, a análise, elaboração e análise dos contratos por ambas as partes, e a gente participa de todo esse processo, né? De todo esse trâmite até a liquidação da operação e o pagamento, efetivamente. E na sua percepção, né, você mencionou o que naturalmente aconteceu em vários setores. Nós tivemos um momento de parada nas operações de M&A. A gente percebe uma retomada desse movimento, né, em alguns setores até uma espécie de reaquecimento bastante forte. Né, e na sua experiência, Tiago, quais são as principais exigências hoje que um empreendedor que está, por exemplo, um founder de uma startup ou de uma empresa que está no momento de aquecimento e precisa, eventualmente, de um parceiro financeiro para um crescimento mais acelerado, na sua percepção de advisor, quais são as principais exigências, né, que um parceiro financeiro, no fundo, hoje colocaria para você e para a empresa que você assessora nesse contexto que a gente está vivendo hoje? Olha, eu acho que, primeiramente, muita transparência em relação aos resultados, né? Acho que isso é muito importante. O fundo, obviamente, vai olhar muita coisa, se a empresa... Alguns pontos são importantes, quando a empresa é auditada, o fundo gosta, a reputação do empresário, a reputação da marca, como é que a marca se desdobrou, né? Como é que a empresa se desdobrou no período, enfim, nos últimos 5 anos, por exemplo. Qual que é a taxa de crescimento que ela teve até então, né? A gente sabe que esse ano vai ser adverso, mas, enfim, buscar entender o que foi o histórico dela. Se ela tem barreira de entradas, né? Se ela tem uma alta taxa de rentabilidade, isso é importante, né? Para o investidor identificar esse tipo de coisa.
e basicamente ter um nível de transparência e de organização das informações muito grande. Muitas empresas hoje, elas esbarram vão para um processo, esbarram na diligência, né? Então chega lá na diligência e começa a ter um monte de problema de contingência que não tinha aparecido até então, e o investidor muitas vezes desiste, né? Então, esse é um ponto de atenção, né? A gente acha que dentro de um processo como esse é muito importante ter essa preparação prévia do empresário, né? Então, ele ter essa tranquilidade de que ele vai ter um trabalho extra ali para organizar as informações, até mesmo, em alguns casos, né, os fundos ou os estratégicos que querem comprar a operação vão atrás enfim, vão conversar com o concorrente, vão conversar com o cliente, vão conversar com fornecedores. Então, é importante entender que esse é um trabalho que requer um nível de detalhe muito grande e, ao mesmo tempo, também requer um nível de tempo, né? Então, o empresário precisa ter tempo e precisa estar disposto a tomar algumas decisões prévias ali para, de fato, ir para uma operação e para fazer um processo como esse. Muito bom.